Ok. Agora sim, vamos começar a correção do material de leis especiais, mais precisamente a Lei 8.072 de 90, tá? Então, vamos compartilhar aqui o material para a gente poder corrigir. Agora sim. Jeromel é delegado de Polícia Civil do Estado JJ e recebe da Polícia Repressiva 2 indivíduos acusados por crime considerado hediondo, os quais recolhe para as instalações carcerárias. Posteriormente, recebe requerimento de advogado constituído para relaxar a prisão dos acusados. Nos termos da Lei 8.072 de 90, não é possível arbitrar para os crimes nela tipificados. Bom, os crimes tipificados na Lei 8.072 de 90 são os chamados crimes hediondos, ok? E esses crimes hediondos, eles estão elencados num rol taxativo da Lei 8.072. Como assim, Jocene? Está aí para vocês na tela. A Lei 8.072 de 90, ela define os crimes hediondos. Veja bem, o nosso legislador, ele não trouxe uma definição conceitual do que é crime hediondo. Como é que ele fez para dizer que o crime é hediondo ou não? O nosso legislador trouxe um rol de crimes, onde ele disse, esses crimes serão considerados o quê? Hediondos. Então, não tem assim um conceito. O crime hediondo é aquele que é repugnante para a sociedade. Isso não existe, tá? Nós temos um rol onde estão elencados aqueles crimes que, por questão de política criminal, foram taxados de crimes hediondos. E quais são esses crimes? Bom, essa lei já sofreu inúmeras alterações desde o ano de 1990. Nós tivemos uma redação inicial de 1990 e de lá para cá, várias outras alterações foram feitas. Tivemos alteração em 1994, tivemos alteração em 2015, tivemos agora alteração em 2019, tivemos alteração no ano de 2009, tivemos alteração no ano de 98, no ano de 2014, tivemos alteração diversas, portanto, nessa lei, em 2007. Então, de 1990 até 2021, várias foram as alterações feitas nessa lei, tá claro? E hoje nós temos o seguinte, são considerados crimes hediondos, está aí na sua telinha, né? São considerados crimes hediondos todos esses elencados no artigo 1º do Código da Lei 8.072 de 90. Então, são hediondos o homicídio praticado em atividade típica de grupo de extermínio, ainda que por um só agente, e o homicídio qualificado. A lesão corporal de natureza gravíssima, tá? E a lesão corporal seguida de morte, quando praticados contra a autoridade ou agente, descrito no artigo 142 e 144 da Constituição Federal, e integrantes do sistema prisional, da Força Nacional de Segurança Pública, no exercício de sua função em decorrência dela, ou contra seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo até o 3º grau, em razão dessa condição. O crime de roubo, olha, o roubo, gente, vocês têm que ter muita atenção para ele, porque ele sofreu uma alteração gritante agora, com a Lei 13.964 de 2019. O roubo, ele passou a ser hediondo não apenas na hipótese do latrocínio, mas ele agora é hediondo quando for circunstanciado pela restrição da liberdade da vítima, quando for circunstanciado pelo emprego de arma de fogo de uso permitido, restrito ou proibido, quando tiver resultado lesão corporal grave ou morte. Então, a gente continua com o latrocínio, que é qualificado pela morte, mas agora também tem pela lesão corporal grave, leia-se. Onde está aqui escrito lesão corporal grave, compreenda também como a lesão corporal gravíssima, tá? Compreende-se aí a lesão corporal grave e gravíssima, não apenas a grave. Tivemos também aqui mudança no crime de extorsão. Esse da extorsão foi, assim, o verdadeiro grande erro aqui nessa lei. Por quê? Porque a extorsão qualificada pela restrição de liberdade da vítima,
com ocorrência de lesão corporal ou morte, já era um reclamo da doutrina e da jurisprudência há muito tempo. Por quê? Nós tivemos no ano de 1994 a inclusão da extorsão qualificada pela morte na lei de crimes hediondos. E aí ele dizia, a extorsão qualificada pela morte, do artigo 158, parágrafo 2º, é hediondo. Só que o legislador perdeu a oportunidade de pôr aí a extorsão qualificada pela restrição de liberdade da vítima com ocorrência de lesão corporal grave ou morte. Então, a doutrina questionava muito. Por que ela questionava muito? Para dizer, poxa, a extorsão qualificada pela morte, pura e simplesmente, é hediondo. Agora, a extorsão qualificada pela restrição de liberdade da vítima, tendo ocorrência de lesão corporal ou morte, não é considerado hediondo. Então, é um verdadeiro absurdo, né? E a gente não podia considerar hediondo por um motivo muito simples. O rol da Lei 8.072 é taxativo. Ele não admite aqui analogia, tá? Até porque a gente sabe que a lei penal, ela não vai admitir analogia e malam partem. Então, se ela não vai admitir analogia e malam partem, não há que se falar aí, não havia que se falar que esse artigo, esse parágrafo também era considerado hediondo. E aí, quando chegou agora em 2019, todo mundo pensou, opa, agora o legislador acordou e vai resolver esse problema, vai colocar o parágrafo 3º. Ele colocou efetivamente, só que ele dormiu, e aí o que ele fez? Ele apagou o parágrafo 2º. Era para manter o parágrafo 2º e acrescentar o parágrafo 3º. Ele simplesmente tirou o parágrafo 2º. Veja, extorsão agora qualificada pela morte não é mais crime hediondo. A extorsão qualificada pela restrição de liberdade da vítima é. A extorsão qualificada pela restrição de liberdade da vítima com resultado de lesão corporal é. A extorsão qualificada pela privação de liberdade da vítima com resultado morte é. Mas a extorsão qualificada pela morte sem a restrição da liberdade da vítima não é mais considerada hedionda, o que é um verdadeiro absurdo. Mas, cuidado para vocês que estão para fazer prova, tá? A extorsão mediante sequestro é hedionda em todas as suas modalidades, tanto na forma simples quanto na qualificada. O estupro é hediondo em todas as suas modalidades, tanto na forma simples quanto na forma qualificada. O estupro de vulnerável, a mesma coisa. A epidemia com resultado morte, também. A falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produtos destinados a fins terapêuticos ou medicinais também vai ser considerado crime hediondo. O favorecimento à prostituição ou, de outra forma, exploração sexual de criança ou adolescente vulnerável. Veja bem, existe no Código favorecimento à prostituição de adultos? Sim, claro que sim. Mas vai ser considerado hediondo? Não, porque não está aqui previsto. Hediondo é o favorecimento à prostituição de criança ou adolescente, ou de pessoa vulnerável. Então, se a pessoa é adulta, mas é doente mental, ela é vulnerável. Então, vai encaixar aqui, tá? O vulnerável não necessariamente é criança. O vulnerável pode ser uma pessoa adulta vulnerável. Mas aí a questão tem que dizer isso. Ela, se ela falar favorecimento de mulher, favorecimento de prostituição de mulher, favorecimento de prostituição de pessoa adulta, não se encaixa aqui, tá? E a grande novidade aí, furto, gente. Quando foi que a gente imaginou que o furto, um dia, aquele crime sem violência, sem grave ameaça, não é isso? Fosse ser considerado hediondo. Pois é, quem nunca imaginou isso, agora está vendo que ele pode ser considerado hediondo, sim. Está aí no artigo 1º, inciso 9 da Lei 8.072. Quando que o furto é considerado hediondo? Quando ele for qualificado pelo emprego de explosivo de artefato análogo que causa perigo comum. Agora, também o grande boom daí da história foi o seguinte, a gente não tem o roubo qualificado o roubo de explosivo, por exemplo, não está aí como sendo considerado hediondo. Então, também é uma outra crítica que sofreu. Então, esses são os crimes previstos no Código Penal e que hoje eles são considerados hediondos, ok? E agora nós vamos ver o parágrafo único, que vai trazer os crimes que estão previstos em leis penais especiais e que são considerados hediondos. Antes, nós tínhamos apenas o crime de homicídio. Inicialmente, o único crime considerado hediondo fora do Código previsto em lei penal especial era o crime de genocídio. Aí, quando foi em 2017,
a Lei 8.072 foi alterada para que se incluísse aí a posse ou porte legal de arma de fogo de uso restrito ou proibido. E aí, quando foi agora em 2019, tivemos uma nova redação, outros crimes foram acrescidos e um foi retirado. Então, vamos lá. Considera-se crime hediondo previsto em lei especial. Mantém-se o genocídio, tá? Não mudou nada em relação ao genocídio. Agora, a posse ou porte legal de arma de fogo de uso proibido. Perceba, excluiu o de uso restrito, tá? Uso restrito não é hediondo, só o de uso proibido, porque o legislador aqui na alteração, não se sabe por que cargas d'água, ele excluiu a expressão restrita. Se você olhar anteriormente, ele dizia que considerava a posse ou porte legal de arma de fogo de uso restrito previsto no artigo 16. Então, era tanto o restrito quanto agora não. Agora ele diz que o uso proibido do artigo 16 tirou a expressão uso restrito, tá? Inciso 3. O inciso 3, ele vai dizer o crime de comércio ilegal de arma de fogo. Isso aqui foi uma alteração que a doutrina já gritava por isso há muito tempo, né? O crime de tráfico internacional de arma de fogo, acessório e munição, e o crime de organização criminosa em qualquer hipótese, não. Só quando direcionado à prática de crime hediondo equiparado. Veja, a organização criminosa por si só não é considerada hedionda, tá? O crime de organização criminosa por si só não é considerado hediondo. A organização criminosa por si só não é considerada crime hediondo. Só vai ser considerado crime hediondo quando se verificar que o agente direcionou essa organização criminosa para a prática de crime hediondo equiparado. Então, tem uma organização criminosa direcionada aos crimes aqui elencados. Aí ela vai ser considerada crime hediondo. Tem uma organização criminosa direcionada aos crimes equiparados a hediondo. Aí ela vai ser considerada crime hediondo, tá? Bom, esses são, portanto, hoje, os crimes considerados hediondos. E os crimes hediondos e equiparados, eles são insuscetíveis de anistia, graça, indulto e fiança. Cuidado, ele admite a liberdade provisória admite a liberdade provisória sem fiança, desde que não estejam presentes os requisitos da prisão preventiva. Ele admite liberdade provisória sem fiança, desde que não estejam presentes os requisitos da prisão preventiva. Bom, então eles são insuscetíveis de anistia, graça, indulto e de fiança, mas admite a liberdade provisória, tá? Outro detalhe, a pena por crime previsto neste artigo será cumprida em regime integralmente fechado, não mais, tá? O STF já decidiu que o regime não vai ser obrigatório inicialmente fechado, porque essa obrigatoriedade de regime inicialmente fechado viola, né, o princípio da individualização da pena. Então, olha aqui, o regime será de acordo com a pena imposta nos termos do artigo 33, parágrafo 2º do CP. O que é isso? Se, por acaso, o agente é condenado a uma pena superior a 8 anos, o regime é inicialmente fechado. Se a pena é de 4 a 8 e o agente não é reincidente,
aí o regime pode ser semiaberto. Se a pena é até 4 e o agente não é reincidente, o regime pode ser o aberto. Então, ele não mais será esse obrigatoriamente fechado, tá? Nem para os crimes hediondos e nem para os crimes equiparados hediondos, porque o STF já julgou inconstitucional esse dispositivo, tá? O parágrafo 2º, ele foi revogado pela Lei 13.964 de 2019. Se ele foi revogado pela Lei 13.964 de 2019, hoje a progressão de regime vai acontecer? Vai, mas ela vai se dar de que forma? A progressão de regime se dará de acordo com a lei. Aqui, ó. Progressão de regime será de acordo com o artigo 112 da Lei de Execução Penal. A Lei de Execução Penal traz para a gente como vai ser a progressão de regime nos crimes considerados hediondos ou equiparados, tá? Em caso de sentença condenatória, o agente poderá, o juiz decidirá se ele pode recorrer em liberdade. Volto a afirmar para vocês que é exatamente essa situação aqui que nós já havíamos visto. Ele pode recorrer em liberdade, desde que não estejam presentes os requisitos da prisão preventiva, ok? Na hipótese do crime hediondo equiparado, a possibilidade da prisão temporária. E se o agente estiver preso temporário, o prazo da prisão temporária para a hipótese de crime hediondo é de 30 dias, prorrogável por igual período. Então, admite-se a prisão temporária quando se tratar de crime hediondo. Então, aqui, ó. Prisão temporária para os crimes previstos nessa lei terá o prazo de 30 dias. E todos os crimes previstos nessa lei admitem prisão temporária? Sim, não pela lei de prisão temporária, mas pela lei de crimes hediondos, que ele vai dizer prisão temporária sobre a qual dispõe a Lei 7.960 nos crimes previstos nesse artigo, ou seja, para os crimes hediondos e equiparados, o prazo será de 30 dias, tá? Então, percebam que existem crimes que estão na lei de crimes hediondos e que não estão na lei de prisão temporária. E eles admitirão a prisão temporária? Sim, mas não por força da Lei 8.072, e sim por força, mas não por força da Lei 7.960, mas sim por força da 8.072. Então, prisão temporária para os crimes previstos nessa lei terá o prazo de 30 dias, tá claro? Então, dito isso, feito esse resumão, né? Nós vamos, então, agora responder a nossa primeira questão, que vai ter como fundamentação o artigo 2º da Lei 8.072 de 90. Então, não é possível, nos crimes hediondos equiparados, arbitrar o quê, gente? A fiança. Letra C é nossa resposta. Ok? Essa é a correta. Artigo 2º da Lei 8.072 de 90. Não é possível arbitrar a fiança, a anistia, a graça e o indulto. Portanto, resposta aí, letra C. E aí, eu pergunto para vocês, alguma dúvida? Nenhuma?
Ok, aqui nenhuma. Já aqui tudo ok. Maria pergunta, professora, nessa situação, o condenado teve um benefício, né? Qual seria? Se for na situação da arma de uso restrito, que não é mais, ele teve um benefício. E o benefício é, se essa é uma novatio legis e melius, ela retroage, e quem estava cumprindo pena por crime hediondo de posse ou porte de arma de uso restrito, né? Agora não vai estar mais na situação de crime hediondo. Foi um benefício muito bom mesmo, claro, sim. Bom dia, vamos lá. Agora, vamos para a questão de número 2. Daniel é delegado de Polícia Civil e encabeça investigação sobre múltiplos assassinatos ocorridos na periferia do município HO. Como fruto dessas investigações, descobre que o autor de 3 crimes é VR, alcunha Caolho, pertencente a um grupo de extermínio que atua em alguns grupos, em alguns bairros do município. Ora, então, um indivíduo, mas em ação típica de grupo de extermínio, matou algumas pessoas. Se o agente, em atividade típica de grupo de extermínio, praticada ainda que por um só agente, mata pessoas, esse crime vai ser considerado hediondo. Então, os crimes, o homicídio praticado, são caracterizados hediondos por terem sido praticados, ainda que por um só agente, em atividade típica de grupo de extermínio. Artigo 1º, inciso 1, da Lei 8.072 de 90. Ok? É o que vai dizer o inciso 1 que eu vou colocar aí para vocês. Ainda que praticado por um só agente. É o que dispõe aqui, ó, o artigo 1º, inciso 1. Então, os demais são todos o quê? Absurdos, né? Homicídio praticado pela ausência de qualificação não são hediondos. Errado, porque é admissível o homicídio simples praticado em atividade típica de grupo de extermínio ser hediondo. Os homicídios praticados não são hediondos, pois praticado por um só agente. Ali diz que vai ser, mesmo sendo praticado por um só agente. Homicídios praticados são hediondos por serem praticados em comunidade pobre. A justificativa não é ser em comunidade pobre, né? Então, aqui é que está o erro. Então, vamos lá, gabarito aí, letra A. Questão 3. Camila é investigadora de Polícia Civil, sendo ferida gravemente em confronto com um grupo de pessoas portando armas de grosso calibre, nos termos da Lei 8.072 de 90. É considerado crime hediondo o praticado dolosamente contra agente de segurança que resulte em lesão corporal leve? Errado. É lesão corporal gravíssima ou com resultado morte. Lesão corporal de natureza média? Errado. É gravíssima ou com resultado morte. Lesão corporal gravíssima? Certo. Essa é a correta. Artigo 1º, inciso 1A da Lei 8.072 de 90. Está aqui, ó. É lesão corporal gravíssima ou morte. Letra C, a correta. Lesão corporal grave, errada. Quatro. Conforme a Lei 8.072 de 90, é considerado crime hediondo. Olha aí. Favorecimento da prostituição ou de outra forma de exploração sexual de mulheres. Não é de mulheres. Nós acabamos de ver que é a prostituição o quê? Infantil, de criança ou de adolescente ou pessoa vulnerável, nos termos do artigo 1º, inciso 8º. Aqui, ó. Errada. Artigo 1º, inciso 8º da Lei 8.072 de 90. Vai ser exploração sexual de criança ou adolescente ou pessoa vulnerável, tá? Infanticídio, errada por falta de previsão legal.
Extorsão qualificada por qualquer resultado. Não é extorsão qualificada por qualquer resultado. É aquela extorsão qualificada por privação da liberdade, restrição de liberdade da vítima, ocorrência de lesão corporal grave ou morte prevista no parágrafo 3º do artigo 158, então, artigo 1º, inciso 3 da Lei 8.072 de 90. Lavagem de dinheiro errada por falta de previsão legal. Epidemia com resultado morte, essa é a correta. Essa é a alternativa correta. Aqui previsto no artigo 1º, inciso 7. Da Lei 8.072 de 90. Então, correta a letra E. 5. Segundo o que dispõe a lei acerca dos crimes hediondos, assinale, é correta, né? O feminicídio não consta no rol dos crimes hediondos. Errado, feminicídio é um homicídio qualificado. Trata-se de homicídio qualificado que consta no rol dos crimes hediondos. Artigo 1º, inciso 1 da Lei 8.072 de 90, né? O crime de favorecimento à prostituição ou outra forma de exploração sexual de criança ou adolescente vulnerável é hediondo. É hediondo. Essa aqui está certa. Ele realmente é hediondo. Nós acabamos de falar dele aqui, ó, na questão anterior, é o inciso 8º. Correta. Artigo 1º, inciso 8º da Lei 8.072 de 90, né? Essa é a correta. O crime de corrupção é definido como hediondo? Não. Ele não é definido. Deveria ser. Talvez a gente tivesse menos pessoas corruptas nesse mundo, né? Mas não é. Se bem que o fato de ser ou não ser não vai mudar muita coisa. Tanto o crime hediondo as pessoas continuam praticando, né? Falta de previsão. Legal. O delito de exposição a perigo de embarcação aeronave própria ou alheia, praticar qualquer ato tendente a dificultar a navegação marítima, vial, aérea, é hediondo? Não, por falta de previsão legal. Errada. Trata-se de crime previsto no artigo 261 do Código Penal. Mas não é considerado hediondo por falta de previsão legal. O crime de lesão corporal dolosa, em nenhuma de suas modalidades na lei brasileira é considerado. Em nenhuma, não. Quando for lesão corporal gravíssima ou lesão corporal seguida de morte, ela é, sim, considerada hedionda, desde que praticada contra as pessoas elencadas no artigo 142, 144 da Constituição, contra os integrantes do sistema prisional, Força Nacional de Segurança, no exercício da função em decorrência dela, ou contra seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo, até o 3º grau, inclusive, em razão dessa condição, ok? Então, nosso gabarito aí ficou letra B de bola. Vamos lá, questão 6. À luz do que dispõe o direito brasileiro sobre os crimes hediondos, somente recebem essa classificação os crimes consumados em razão do princípio da reserva legal. Errado. Tanto os crimes consumados como os crimes tentados. O artigo 1º da Lei 8.072 de 90 vai dizer
que serão considerados hediondos os crimes tentados ou consumados aqui previstos, tá? São os crimes tentados ou consumados, e não apenas os consumados. Portanto, errada. É obrigatória a fixação de regime inicial para o cumprimento de pena. Já foi, hoje não é mais obrigatória esse regime inicial. Como eu disse a vocês, errada era previsto no artigo 1º, parágrafo 1º da lei, mas o STF declarou inconstitucional, né? Todas as modalidades de tráfico são equiparadas a crime hediondo. Errada por causa do todas. O tráfico privilegiado não é hediondo. Errada. O tráfico privilegiado do artigo 33, parágrafo 4 da Lei 11.343 de 2006, não é considerado hediondo. Sua prática autoriza a majoração da pena base acima do mínimo legal. Sua prática autoriza a majoração da pena base acima do mínimo legal. Errada. O fato de ser crime hediondo por si só não autoriza a majoração da pena. Não existe uma majorante por ser considerado crime hediondo. Então, errada. Não há previsão legal. Existe vedação legal expressa à concessão dos institutos de graça e indulto. Existe, correta. Essa é a correta. Artigo 2º, inciso 1, da Lei 8.072 de 90. Letra E é o gabarito. 7. Acerca dos crimes hediondos, marque a correta. São crimes hediondos o infanticídio e estupro. O estupro, sim. O infanticídio, não. Tá? O estupro ele está previsto no inciso 5. Tá? Errada. Artigo 1º, inciso 5 da Lei 8.072 de 90. O estupro é considerado, mas o infanticídio não, por falta de previsão legal. A tentativa do homicídio simples ou de homicídio qualificado constitui crimes hediondos, só do qualificado. Errada. Somente o homicídio qualificado. Do homicídio simples, não. É possível liberdade provisória aos autores de crimes hediondos separados? É possível. Está certo. Corretíssima. Correta. Artigo 2º da lei, combinado com 321 e 323 do CPP. Admite-se liberdade provisória sem fiança, desde que não estejam presentes os requisitos da prisão preventiva, ok? D. Dependendo da gravidade do crime, é cabível ao juiz classificar o crime como hediondo. Errada, a classificação não é dada pelo juiz, a classificação é dada pela lei. O rol de crimes hediondos, o taxativo de crimes hediondos está na lei 8.072 de 90. Não é dado ao juiz
decidir se vai ou não classificar um crime como hediondo, tá? Tratando-se de crime hediondo equiparado, o condenado por crime de tortura em qualquer modalidade deverá iniciar o cumprimento de pena em regime fechado. Olha só, tratando-se de crime hediondo equiparado, o condenado por crime de tortura em qualquer modalidade deverá iniciar em regime fechado. Errado. Errado. Errada, considerando declaração de inconstitucionalidade do artigo 2º, parágrafo 1º da Lei 8.072 de 90. Ok? Portanto, errada. Gabarito aí, qual ficou? Letra C. 8. A lei dos crimes hediondos, embora não forneça o conceito de crime hediondo, apresenta um rol de crimes, entre os quais pode destacar instigação ao suicídio, errado, lesão corporal grave, errada, incêndio qualificado pela morte, errada, violação sexual mediante fraude, errada, a única correta é extorsão mediante sequestro. Essa é a correta. Correta, artigo 1º, inciso 4 da lei. Então, gabarito aí, letra D, é a correta. Rol taxativa, é só fazer aquela decoreba do que nós já vimos. Considere o seguinte caso hipotético. A Força Nacional está atuando legalmente em Salvador. O civil X, irmão de um policial militar do Estado de São Paulo, que integra a Força Nacional, residente na referida cidade, se envolveu em um acidente de trânsito, sem vítimas, ao abalroar o veículo do condutor Y. Após se identificar como irmão do militar do Estado integrante da Força Nacional, foi violentamente agredido por Y, que confessou ter assim agido apenas por saber dessa condição. As agressões provocaram lesões corporais gravíssimas no civil X. Diante do exposto, é correto afirmar que o crime foi praticado por Y. Veja, o civil X, irmão do PM, né, que estava atuando em Força Nacional, residente naquela cidade, se envolveu num acidente. Ao abarroar o veículo do condutor Y, após se identificar como irmão do militar, ele foi violentamente agredido por Y, que confessou ter agido assim por conta dele ser irmão do militar. Então, as agressões causaram lesão corporal gravíssima. A lesão corporal gravíssima no próprio militar, ou no seu cônjuge, ascendente, descendente, o irmão, né? Em razão do fato dele ser militar, encontra-se previsto no artigo 1º, inciso A, que vai dizer que a lesão corporal gravíssima, quando praticada contra a autoridade do artigo 144, no exercício da função de decorrência dela, ou contra seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo até o 3º grau, em razão dessa condição, seria aí o caso desse irmão. Então, o crime é considerado hediondo. Então, é considerado hediondo, pois a vítima de lesão corporal de natureza gravíssima, apenas por ser irmão do militar em razão dessa função, é correta essa daqui. Artigo 1º, inciso 1A da Lei 8.072 de 90. Então, não é considerado hediondo? Errado. É considerado hediondo apenas por se tratar de lesão corporal de natureza gravíssima? Não. Não é apenas por se tratar de lesão corporal, mas sim por ele ser irmão do militar. Não é considerado hediondo? É considerado hediondo. Somente seria considerado hediondo se o crime fosse de natureza gravíssima perpetrado contra o próprio militar. Aí é que está o erro. Pode ser contra o militar, seu cônjuge ascendente, descendente, parente consanguíneo, até o 3º grau, né? Então, letra D, o nosso gabarito. Questão 10. Configura crime de preconceito de raça ou cor, distribui emblemas com símbolos que utilizem a cruz suástica ou gamada para fins de divulgação do nazismo. Correta. Artigo 20, parágrafo 1º da Lei 7.716. Adolescente que pratica ato infracional análogo ao artigo 28 da Lei de Drogas
pois é apreendida consigo substância suficiente para uso pessoal, não pode ter contra si aplicado medida educativa que restrinja, ainda que parcialmente, sua liberdade de locomoção, conforme entendimento do STF. Olha só, isso está corretíssimo. E não é apenas entendimento do STF, é entendimento também do STJ. Por quê? Porque o crime do artigo 28 é o crime do usuário de drogas. E esse crime, ele não tem por pena privação da liberdade. A pena é advertência, medida educativa e prestação de serviço. Se a pena para quem pratica o crime não é privativa de liberdade, seria desproporcional, desarrazoável internar o menor infrator que praticou a mesma conduta. Então, efetivamente, essa alternativa está correta, né? E você pode, inclusive, colocar aí a súmula 492 do STJ, que vai dizer para a gente que mesmo quando ele pratica ato infracional análogo ao tráfico de drogas, não é o uso, é o tráfico de drogas, ele também não vai preso porque é um crime praticado sem violência ou grave ameaça. Ou seja, ele não é internado, né? Porque o menor não é preso. O menor pode ser internado, e nesse caso ele não será, tá? Então, nós temos decisões do STF nesse sentido, no habeas corpus 119, 160, são várias as decisões, né? Eu trouxe aqui as mais recentes, um RESP, decidido aí, claro, ser RESP pelo STJ, 1.100 e... 1 milhão não, é isso mesmo, 1.753.563. É crime de tortura a conduta de constranger alguém com emprego de grave ameaça, causando sofrimento mental em razão de discriminação religiosa. Verdade, é a tortura religiosa, né? Correta, artigo 1º, inciso 1, a linha C da lei. Tratando-se de crime hediondo ou equiparado, o condenado por crime de tortura, em qualquer modalidade, deverá iniciar o regime de pena em regime fechado. Errada. Errada. Isso foi decidido. Errada. Artigo 1º, não, 2º, parágrafo 1º da Lei 8.072 de 90, combinado com o artigo 1º, parágrafo 6º da Lei 9455 de 97, combinado com o agravo no recurso extraordinário número 105.2700, claro, decidido pelo STF. Então, nós ficamos com a 1, 2 e 3 corretas, letra D. Letra D é a correta. Questão 11. Conforme a legislação pertinente, considera-se crime hediondo o favorecimento da exploração sexual de pessoas adultas? Não, é de criança ou adolescente, né? O estupro de vulnerável tentado, esse é hediondo. O estupro de vulnerável tentado ou o estupro de vulnerável consumado vai ser considerado hediondo nos moldes do inciso 6, ok? Correta. Lesão corporal de natureza grave errada por falta de previsão legal. Sequestro por si só errado, por falta de previsão legal. Extorsão simples também errada, por falta de previsão legal. Então, a correta é a letra B. 12. Não é considerado hediondo ou equiparado ao crime de latrocínio e hediondo, né? O latrocínio ele está expressamente previsto no inciso 2, a linha C.
Corrupção ativa. Não é. É essa. Correta por falta de previsão legal. Essa é a correta. Estupro de vulnerável. Está lá no artigo 1º, inciso 6 da lei. Epidemia com resultado morte. Está lá no inciso 7. Então, gabarito aí, letra B. 13. Os crimes hediondos são suscetíveis de fiança? Errada. Artigo 2º, inciso 2. Anistia? Errada. Artigo 2º, inciso 1. Indulto? Errada. Artigo 2º, inciso 1. Liberdade provisória? Sim. Correta. Admite-se liberdade provisória sem fiança. Letra D, o gabarito. 14. Sobre o crime de extorsão mediante sequestro, é correto afirmar a consumação do crime do artigo 159 do Código Penal se opera com a exigência de uma vantagem como condição de preço ou resgate, o que faz com que o delito seja doutrinariamente classificado como formal. Errada. Errada, porque o crime é formal, também chamado de crime de resultado cortado. Mas a consumação ocorre com a privação da liberdade da vítima. O crime hediondo, em sua forma simples, dispensando a verificação de resultado morte ou lesão corporal de natureza grave para a incidência da Lei 8.072, perfeito. Porque o crime de sequestro, extorsão mediante sequestro, ele vai ser hediondo em todas as suas modalidades, seja na forma simples, seja na forma qualificada. Correta. Artigo 1º, inciso 4 da lei. Essa é a correta. C. O concurso de pessoas é uma circunstância qualificadora concernente ao crime de extorsão, mediante sequestro, nos mesmos moldes do furto, e diferentemente do que ocorre com o roubo, no qual a pluralidade de agentes tem a natureza de causa e de pena. Gente, olha só, errada, pois não há previsão de qualificadora no crime do artigo 159 pelo concurso de pessoas, e sim pela associação criminosa, que na verdade ele fala pela quadrilha ou bando, que na verdade hoje não é mais quadrilha ou bando, por isso que eu botei entre parênteses associação criminosa, está lá no parágrafo 1º do Código Penal, então errado, né? Há no artigo 159 previsão expressa de delação premiada, determinando diminuição da pena do participante que revelar o crime à autoridade, permitindo a libertação do sequestrado. Ok, o erro está aqui, ou a recuperação do produto. Não tem isso na lei, é apenas permitindo a libertação do sequestrado. É a redação do artigo 159, parágrafo 4º do Código Penal.
Deixa eu colocar aqui para vocês essa redação. Deixa eu pegar aqui artigo 159. Se o crime é cometido em concurso e o concorrente que o denunciar a autoridade facilitar a libertação do sequestrado, terá essa pena de só tem essa condição, tá? Deixa eu até aproveitar e botar o parágrafo primeiro para vocês virem. Bom, ocorre a forma qualificada, entre outras hipóteses, quando a restrição à liberdade da vítima dura mais de 15 dias, mas nunca em tempo inferior. Errado quando ela dura mais de 24 horas. Artigo 159, parágrafo 1º do Código Penal, vai dizer isso para a gente. Aqui, ó. Se o sequestro dura mais de 24 horas, é a forma qualificada. Ou o sequestrado é menor de 18 modo de 60, ou se o crime é cometido por quadrilha ou bando. Aí a pena de reclusão de 12 a 20 anos. Então, o gabarito aí ficou letra B. Ok? Questão 15. Em sentença condenatória, de acordo com a Lei 11.464, por crime hediondo, o juiz não considerar progressão de regime. Sim, em sentença condenatória, de acordo com a Lei 11.464, procederá sim. Só que agora nós vamos colocar aqui, ó, de acordo com a Lei 11.464/2007, ele concedia, cumprindo 2/5 da pena primária e 3/5 reincidente. Isso foi revogado, tá? Então, ele considerar, só que agora a gente vai botar, segundo a lei 13.964 de 2019. Ok? Por quê? Você vai verificar o seguinte. De acordo com não considerar a progressão de regime, concederá. Errada, pode progredir. Errada. Mas será de acordo com o artigo 112 da Lei de Execução Penal, da Lei 7.210. Decretará prisão preventiva com base na sentença de pronúncia. Errado. Até porque não tem pronúncia de crime hediondo. Imporá o recolhimento imediato à prisão para eventual recurso. Errado. Errada. Artigo 2º, parágrafo 3º da lei. O juiz decidirá se a pessoa vai ou não poder recorrer em liberdade, nos termos do artigo 2º, parágrafo 3º. Determinará a pena em regime integral fechado face a hediondez. Errada. Artigo 2º, parágrafo 1º, já foi decidido como inconstitucional. Decidirá fundamentadamente se o réu pode apelar em liberdade, essa é a correta. Artigo 2º, parágrafo 3º da lei.
Essa é a correta. Olha só, deixa eu pegar aqui. Lei 7.210. Vai progredir de regime de acordo com o artigo 112 da Lei 7.210/34. Novidade, tá? Antes, ele cumpria... Errada. Antes, ele cumpria, deixa eu colocar aqui para vocês, cumpriu 2/5. Se o regime fosse... Olha só, o artigo 2º, parágrafo 2º da Lei 8.072/90, alterado pela Lei 11.464, que é o que está no enunciado, dizia que ele tinha que cumprir o quê? 2/5 primário, 3/5 reincidente. Hoje, de acordo com a Lei 8.112, de acordo com o artigo 112 da Lei 7.210, de 84, que é a Lei de Execução Penal, ele vai poder progredir de regime nessa situação aqui específica. Quer ver? Bom, olha só, hoje o condenado por crime hediondo pode progredir de regime? Pode, se cumprir 40% da pena, se ele for primário. 50% da pena, se ele tiver condenado pelo crime hediondo equiparado com resultado morte, sendo ele primário, vedado o livramento condicional. 60% da pena, se ele for reincidente na prática de crime hediondo equiparado. E 70%, se ele for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado com resultado morte. É assim hoje que se faz o cálculo para a progressão de regime. Não é mais 2/5 e 3/5, tá? É 40% da pena se ele for primário, praticar crime hediondo equiparado. Será 50% da pena se ele for reincidente em crime hediondo equiparado. Condenado, 50% da pena se ele praticar crime hediondo equiparado com resultado morte, se for primário, vedado livramento condicional. Então, é primário, não tem resultado morte? 40%. É primário, o crime hediondo equiparado tem resultado morte? 50%. É reincidente, tá? É reincidente em crime hediondo equiparado? 60% da pena. É reincidente em crime hediondo equiparado com resultado morte? Aí, 70% da pena vedado livramento condicional. Ok? É assim agora que se calcula a progressão de regime. Então, a correta aí ficou letra E. 16. Assinale a correta. A arma de fogo desmuniciada, desmontada, não serve para configurar o delito de posse legal de arma de fogo. Errado, claro que serve. Se a simples munição por si só já é considerada, então a arma desmuniciada vai ser também considerada. Artigos 14 e 16 da Lei 10.826 de 2003. Não se configura o crime de corrupção de menor em relação àquele que já ha feito a prática de atos
infracionais, errado, trata-se de crime formal. Artigo 244 do ECA, combinado com a súmula 500 do STJ. Por ser crime acessório, cessão para o tráfico não pode existir sem a prova da materialidade. Ele não é crime acessório, ele é crime principal. Errada. Errada. Artigo 35 da Lei 11.343. Ele é crime principal, não é crime acessório. Não é hediondo o tráfico de entorpecente praticado por agente primário de bons antecedentes e que não se dedica a atividade criminosa nem intervenção criminosa. Verdade, é o chamado tráfico privilegiado. Artigo 33, parágrafo 4º da Lei 11.343 de 2006. Essa é correta. Ok? Questão 16. Foi a última, nossa última questão. Terminamos, turma, a correção das nossas 16 questões de crimes hediondos, tá? Se vocês tiverem qualquer dúvida, não hesite, mande para mim a sua pergunta, né? Mas aqui nós fizemos questões, aproveitamos, né, para falar das questões bem recentes sobre o tema. E se você ainda assim tiver, aqui artigo 244b, qualquer dúvida, tu manda a perguntinha que eu respondo para vocês, tá?